Bom dia! Hoje o Trem de Rodas acordou com um gostinho diferente, hein? De despedida, a gente tá indo pro último trecho, que é Paraty, na realidade onde tudo começou, né? E é o seguinte, a gente tá aqui no trecho entre Cunha e Paraty, e dizem que é um trecho bem sinuoso e que tem muita calota perdida porque o pneu esquenta e os carros vão perdendo as calotas aí. Vamos ver se realmente a gente vai ver calota no meio do caminho? Gente, e realmente a gente vê muita calota. Até o meu carro já tá sentindo cheiro de freio. Toda hora ali, ó, ali tem mais calota. Olha lá, ó. Outra. São centenas. E realmente é muito íngreme. Já tô sentindo cheirinho de água salgada, hein? Ê, Rio de Janeiro, cheguei! Paraty! Agora sim chegamos no nosso destino final, que é Paraty. Uhul! O Trem de Rodas acaba de chegar no fim do começo. Oi, como assim? Foi aqui que o caminho do ouro começou e eles foram em busca do ouro até em Ouro Preto, traziam pra cá pra escoar pra toda a Europa. A gente começa por aqui, no início da cidade, num ponto turístico, onde a gente pegou algumas informações e eu já carimbei meu passaporte. Sim, eu completei meu passaporte caminho velho. Então, partiu conhecer Paraty. Começando então as nossas curiosidades aqui de Paraty, a gente começou nesse lugar aqui, que é o Forte Defensor Perpétuo de Paraty. Foi o lugar que teve as vilas mais antigas de Paraty, onde tudo começou. E daqui a gente conseguia defender as terras na época, os militares, era uma base militar. A gente consegue ver canhões aqui apontados para o mar, só que a gente tem uma curiosidade, aqui nunca foi usado. Por quê? Os navios que chegavam em outras ilhas e aqui, como era muito acima do nível do mar, eles não conseguiam chegar aqui. Dizem nas pesquisas que é desde 1822, mas existem outros relatos que eles falam que aqui já existia desde 1617. Como a gente vai ver ali no canhão essa data. Agora, se esse canhão era daqui, a gente já não sabe, mas a gente crê que sim, né? Igual eu falei pra vocês, os documentos trazem a data de 1822, mas esse canhão tem a data de 1617. Essa é a primeira imagem que a gente vai ter do mar, aqui do Forte Defensor Perpétuo. Gente, e é o seguinte, tá muito calor aqui, então vocês vão me ver suado, vai me ver com a camisa molhada, porque assim, o sol tá para 2, tá? Acabei de falar com vocês do calor, né? A gente olhou, a temperatura tá 31 graus, mas a sensação térmica parece estar de 40. Então vamos conhecer mais um pouco. Eu tô atravessando essa ponte aqui, ela é como se fosse um marco, tá? Depois dela, a gente vai chegar numa corrente, que der a corrente para lá, já é o centro histórico de Paraty. Carros não andam no centro histórico daqui porque é tombado, só a pé mesmo. E olha que paisagem bonita. A corrente que eu acabei de falar para vocês, a partir daqui, carro não entra, tá? Então a gente vai seguir esse tour a pé e a gente vai começar pela Matriz. Continuando nossa passagem aqui por Paraty, a gente estava lá no Forte agora, que foi seu primeiro povoado, e tinha uma capelinha dedicada a São Roque. Depois de alguns anos, Dona Maria Giacomi de Melo, ela doou essa parte aqui para acontecer um novo povoado aqui em Paraty. Só que ela fez uma exigência. E a exigência dela era construir uma capela para Nossa Senhora dos Remédios, que ela tinha grande devoção. Só que essa capela, ela foi demolida em 1668. E aí começaram uma nova construção, que a igreja ficou pronta em 1712 e ela era feita de pedra e cal. Eu já saí do nosso ponto de encontro, tá? Quem não veio ficou para trás. E andando aqui pelas ruazinhas, gente, é a mesma coisa de eu estar em Ouro Preto. Só que aqui tem o mar, né? E lá tem as montanhas. Se bem que aqui também tem montanha, tá, gente? E aqui, pra vocês terem ideia, em Paraty é cercada pela Mata Atlântica e sua população chega aí nos 42 mil habitantes. Parei nesse ponto aqui para contar uma curiosidade para vocês. Vocês estão vendo essa pontezinha de madeira aqui na rua? O que acontece? O centro histórico está abaixo do nível do mar e tem época do ano que essa maré sobe e aqui, ó, fica tudo alagado. Mas as casas já têm toda uma técnica para não serem alagadas. Mas as pessoas se locomovem até de canoa aqui, fica igual uma Veneza.
Agora eu tô confortável, outra roupa, o sol já melhorou. Mais cedo tava calor demais, gravei em um ponto, parei, mas vamos embora. Vamos falar das curiosidades desse casarão. Aqui tem vários casarões, mas desse, quem morou aqui foi Almir Klink. Esse mesmo, que atravessou da Nâmbia para Salvador a remo. Vamos falar umas curiosidades aqui. Tá vendo esses abacaxis aqui em cima, ó? Ele significa sempre boa sorte e prosperidade. Já que a gente tem aqui no alpendre, ó, um pinhão. O que o pinhão significa? Fertilidade e fartura. E outra coisa, se o abacaxi você vê do lado de dentro da casa, é boas-vindas, tá? E tá vendo essas cornetas aqui? As cornetas é um dreno de água. A gente nunca imaginou, né? Ó, a gente tem 3 cornetas que quando chove, para não alagar, a água desce por eles. Agora a parte mais legal desse casarão. Almir Klink deixou o barquinho dele aqui original. Vamos lá ver? Esse aqui é o barco original que Almir Klink atravessou aí do continente africano até chegar aqui em Salvador, no Brasil. Aqui em Paraty nós temos 4 igrejinhas e todas são viradas para o mar. Essa aqui, lembra daquela curiosidade lá de São João del Rei? Que quando era uma única torre, ela não era reconhecida como igreja e era uma capela. Assim, sonegava imposto para o Vaticano. Mas o que eu quero falar é que essa igrejinha hoje de Santa Rita, ela é datada a mais antiga de Paraty, desde 1722. E quem frequentava ela eram os pardos, libertos, ou filhos de preto com brancos que tinha a liberdade. E era nesse ponto, em frente à capelinha de Santa Rita, que saía as porções de ouro aqui de Paraty. Só que como a baía é rasa, iam pequenas embarcações até a Ilha dos Medicamentos para colocar nas grandes embarcações e ir para a Europa. E há estudos que falam que foram levados cerca de 7.000 toneladas de ouro retiradas da região de Ouro Preto Diamantina e eram escoadas por aqui. Continuando nossa caminhada em Paraty, agora eu estou em frente à casa do príncipe Dom João de Bragança. E uma curiosidade sobre ele, que ele até serviu à Força Aérea Brasileira em 1941, depois do exílio dele da família imperial brasileira. Olha aqui, tem até o brasão da família imperial. Paraty era um vilarejo muito seguro na época, porque aqui acontecia muita movimentação de ouro. Então foi uma cidade planejada, nós temos 33 quarteirões, ela é em formato de leque virada para o mar. Como eu falei para vocês que Paraty foi uma cidade planejada, as ruas aqui eram todas curvas. Com qual finalidade? Para você não enxergar o final dela. Mas aí que está o segredo. Cada esquina que você consegue existe o ponto cego. É onde que você consegue enxergar o início e o fim da rua. Só desse ponto que você enxerga. Vamos ver se isso é real? Acabamos de chegar numa esquina. Olha aqui que legal, para vocês terem ideia. Aqui eu estou enxergando o final da rua, mas eu virando para lá, eu não consigo enxergar. Mas eu chegando ali na esquina onde está aquele senhor, a gente vai conseguir enxergar o início e o fim. Vamos ver esse ponto cego? São tantas curiosidades aqui no centro histórico, que presta atenção nessa. Tá vendo essa fachada nas casas? Isso mostrava que antigamente morava um maçom aqui. Então, se eu era um maçom naquela época, cheguei aqui, não tenho amigo, não tem nada, na hora que eu batesse o olho, eu sabia que aqui morava um maçom. E com certeza ele iria me ajudar. Chegamos no ponto da rua que a gente consegue enxergar o início e o fim. Olha que legal. Lá eu consigo enxergar o início dela e pra cá eu consigo chegar ao fim. A mesma coisa dessa rua que corta aqui, eu também consigo enxergar. E não é de todo ponto que a gente enxerga. Já falei para vocês, então, que Paraty era uma cidade planejada. Só que aí que vem uma coisa muito interessante. Ela era um labirinto para o quê? Evitar a invasão de piratas para roubar o ouro. E além disso, a gente tinha as construções de antigamente feitas de pau a pique, ou a gente tinha uma mistura que chamava adobe. O que seria isso? Era areia, pedra e concha socada misturado com óleo de baleia, para dar essa liga e fazer as construções da época. Outra curiosidade que a gente tem do centro histórico é que ele é banhado por 2 rios. O rio Perequeaçu e o rio Mateus Nunes, e os dois desembocam no mar. Achei um boteco que tem a bebida Jorge Amado e é claro que eu não poderia deixar de experimentar, né? E aí ela usa uma cachaça que chama Gabriela e ela tem 3 ingredientes, hein? Tem cravo, canela e melaço de cana. Alguns dizem até que é mel. Mas vamos lá, vamos experimentar. Gente, é muito bom, é cítrico e muito refrescante. E aqui, a gente não terminou hoje não, hein? Amanhã, para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer o ecoturismo aqui em Paraty. Conhecer algumas cachoeiras e dar um tibum na praia. Segundo dia de gravação em Paraty, já tô com a minha aguinha para me hidratar. E é o seguinte, vocês repararam no look, né? Esse tênis daqui a pouco vira chinelo. Hoje a gente vai de ecoturismo, hein? Esse ecoturismo que ficou aí, né, nesses dias que a gente não fez, mas hoje o tempo tá ajudando.
e vamos embora conhecer algumas cachoeiras de Paraty e, óbvio, dar um tibum na praia. Cheguei! É óbvio que eu não poderia deixar de fazer um passeio aqui de ecoturismo. Já tô de chinelinho, regata. E é o seguinte, a gente vai conhecer agora a Cachoeira do Escorrega ou do Tobogã e o Poço do Tarzan. Gente, o acesso é muito tranquilo, ó. A gente tem essa trilhazinha de pedra, estacionamento logo ali atrás. E 2 minutinhos de caminhada, a gente já tá lá. Já tô vendo um pedacinho da Cachoeira do Tobogã e eu acho que eu não vou ter coragem. Eu vou machucar. Eu tô achando que eu vou ir quicando assim, sabe? Eu tô com medo. Realmente são 2 minutinhos de caminhada. Já tô com adrenalina, olha aí. Mas é óbvio, né? Vocês sabem que eu faço tudo com medo mesmo, então vambora. Ai, gente, olha lá, olha, olha, olha. Vambora, agora é minha vez. Tô em outro ponto aqui, cheguei no Poço do Tarzan. Vou dar um mergulho e é um pouquinho mais de caminhada, mais 2 minutos da Cachoeira do Tobogã, você chega aqui nesse paraíso que é o Poço do Tarzan. Então vamos que eu vou dar um mergulho. Eu amei conhecer essas 2 cachoeiras. Se deixasse, eu ficava aqui o dia inteiro. Aqui em Paraty, nessa região de cachoeira, tem inúmeras cachoeiras, não dá pra gente conhecer todas. E eu vim nas 2 que eu mais tinha vontade de conhecer, que era do Tobogã, que vocês viram aí, que tá logo ali embaixo. Eu queria ter essa sensação de escorregar numa pedra, um tobogã natural. E logo acima, fazendo uma trilhinha de 2 minutos, a gente chega aqui no Poço do Tarzan, que é maravilhoso, água geladinha e dá pra refrescar. Mas chegou a hora da água salgada, bora pra praia. Saindo aqui da Cachoeira do Escorrega, a gente tem mais uma curiosidade muito legal. Tá vendo essa igrejinha aqui? É a Igreja da Penha. E toda igreja de penha, ela é construída no alto de uma pedra. Por quê? Na língua indígena, penha significa pedra grande. Show de bola, né? Agora partiu praia, gente, chega! Olha o acesso para a praia. Que delícia! Você pega esse túnel aqui de vegetação e lá no final, ó, já tá a praia. Com um apertinho no coração, eu falo que o Trem de Roda, sua primeira temporada, chega ao fim. E não poderia ser em lugar melhor. Então a Estrada Real, a gente saiu de Ouro Preto e a gente tá terminando aqui em Paraty. E eu vim nesse bairro que é Trindade, a gente tá na Cachoeira do Rancho. E aqui tem mais outras cachoeiras, que uma liga na outra por uma trilha. Mas, gente, eu só queria agradecer todo mundo que acompanhou, todo mundo que viu todos os episódios. Eu tô muito feliz de ter feito a Estrada Real. Eu tô até emocionado nesse momento, porque não foi fácil, mas foi maravilhoso. Obrigado, obrigado. Então, já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho aqui de notificações. E agora vamos dar um tibum comigo? Um beijo e um queijo. Poderia deixar de mostrar são as belas e maravilhosas ilhas que a gente tem. A gente tem inúmeras ilhas por aqui e uma das mais famosas que eu estou nesse momento é a Ilha do Cedro. Gente, olha como que essa água é cristalina, ela é morna, é um paraíso, né? Então assim, quando vier, tem barcos que te atravessam, você pode fazer escuna visitando várias outras, mas eu vou dar uma dica. Pega o carro, sai de Paraty, anda 22 km e para na praia de São Gonçalo. De lá vocês vão poder pegar um barqueiro que me cobrou hoje R$50 para me atravessar e depois eu ligo para ele me pegar de volta. Ah, e se você quiser, você pode trazer seu cooler com sua cervejinha gelada, hein? Então agora eu vou dar um tibum, só vou tirar esse short. Nossa passagem aqui na Ilha do Cedro foi rápida, mas eu deixei informações valiosas para vocês. E agora chegou a minha hora de curtir, né? Então, um beijo, vem comigo. Galera, eu fui aprovar o take agora. Não é cachoeira, é praia. Eu tô tão cansado nesses dias aí corridos que eu tive com vocês. Então, assim, é o seguinte. Tem uma trilha pra cada praia. Cachoeira é que eu estava, tá? Então aqui a gente tem mais de 4 praias e uma trilhinha vai ligando na outra, muito legal. E continuem aqui que vai vir mais temporadas maravilhosas. Eu espero da gente conhecer esse Brasilzão todo juntos. E é o seguinte,
Eu tô muito, muito feliz. Obrigado mais uma vez. E que olha o erro aí, hein? Eu não vou lá gravar o take de novo, não. É praia, tá? Não é cachoeira. E foram 25 dias de estrada, mais de 1.700 quilômetros rodados e 26 municípios contemplados. Eu tô muito feliz de ter feito o caminho do ouro, a estrada real. A gente saiu de Ouro Preto e chegou aqui em Paraty e a temporada termina aí. Um beijo e um queijo.